Então, a questão principal era sobre a forma corpórea que eu tinha dado, o que eu tinha me referido. Uhum. Ponto, ela é necessária. E se as pessoas realmente precisam conhecer fisicamente umas às outras? Pra formar laços de amizade. Isso, exato. Ou você vai querer Então, incluir também relacionamentos íntimos? relacionamentos íntimos. Estamos falando na palavra banal? Ah, é, Então. Eu acho que se você quiser, pode ser a seu rigor mesmo. Você consideraria incluir isso no assunto? porque eu não sei se as regras que a gente poderia estipular, as condições, se aplicariam para essas duas condições, sabe? Eu acho que provavelmente teriam uma distinção nisso. Não entendo. Porque envolvem questões onde as pessoas não saberiam lidar, eu imagino. Uhum. Bom, então, começar superficialmente seria o mais adequado. Então, uma questão amizade que não é tão. Aliás, claro, você está falando de uma forma mais banal, mas o íntimo mesmo, de uma forma não banal, por exemplo, eu considero assim, você íntimo de mim. A relação íntima que eu tava referindo era uma situação amorosa mesmo. E uma Entendi. amorosa no sentido mesmo de Uhum, casal e tal. Porque uhum. senão daqui a pouco você ia falar que você também me ama como amigo. Não, mas veja bem, o amor também pode ser compartilhado entre. Tá. Eu tento falar isso sem rir, por favor. Tá bom. É que sei Eu lá, sei você que me sim. entendeu desde o início. Claro, sim, com certeza, com certeza. Mas então vamos lá. É, por que, esse é o grande questionamento, Uhum. por que as pessoas querem uma forma física? Isso é interessante. Então, você gostaria de falar? Eu particularmente eu não vejo a forma física necessária e necessária e fundamental para criar esses laços, mas eu vejo ela como um gatilho bastante importante e frequente que se tem, porque eu acho que é mais fácil fisicamente você tá numa situação onde você vai ter contato com outras pessoas por uma prolongada quantidade de tempo, seja você na faculdade, na escola, no trabalho, e aí esse convívio com essas pessoas inevitavelmente acaba surgindo uma amizade com isso, do que na internet. Porque na internet o que você tem também são relações sociais, só que muito mais líquidas do que comparado às nossas vidas reais. Então a gente Enfim, interage com muito mais pessoas e com intervalos de tempo muito menores. Por- verdade. Isso é muito verdade. Porque temos uma liberdade muito maior em escolher o tempo em que queremos conversar, o tempo que estamos disponíveis. Uhum. Acho que Porque, fisicamente você tem condições, né? Você está condicionado dentro de um ambiente com com uma quantidade determinada fisicamente possível de pessoas e que essas pessoas, dependendo do ambiente que você tá, vão estar ali com uma certa frequência e tudo mais. E inevitavelmente, sendo você gostando delas ou não, elas vão estar ali. Então é mais agradável para você que você tenha pelo menos um bom convívio com ela. Não precisa ser uma amizade, mas pelo menos um bom convívio, porque se você não tiver, isso vai prejudicar a si mesmo. Você mesmo sim, vai ser prejudicado com isso. Já na é um fato. internet não tem disso. Fala aí. Porque na internet, primeiro, que você não tem, tipo, essa ideia de ambiente condicionado. Você está num ambiente limitado entre um público, entre pessoas, porque você quer. Porque se você quiser, você pode ir para outro. As opções são muito vastas. E dentro de um ambiente condicionado ainda na internet, que ainda assim não tem uma limitação física, um ambiente como o Discord mesmo, você vê que tem servidores com milhares de membros, então você tem um número maior de pessoas, você acaba que você não tem tempo para se dedicar com uma específica, porque você divide sua atenção com várias outras.
E se tiver Uhum. uma pessoa, por exemplo, que é chata, que te incomoda, você simplesmente bloqueia ela, sabe? Exato, exato, exato. É uma liberdade muito, muito além do que você esperaria no mundo físico. No mundo físico você tem muitas, muitas restrições. Você não pode simplesmente bloquear a pessoa de sua visão ou dos seus cinco sentidos. Uhum. Então, então sim, o mundo virtual é mais líquido, mas eu chamaria atenção para uma certa questão. Se ele é mais líquido, isso significa que nessa liquidez toda poderíamos entrar mais facilmente na consciência das outras pessoas, porque veja, quando encontramos fisicamente uma pessoa, creio que existem muitas vertentes que apontam em que uma dança se inicia, uma espécie de dança na qual as pessoas tentam se mostrar a melhor versão delas mesmas, uma versão que ela gosta de apresentar. Isso é um fato de que, pelo menos para a maioria, acontece. Uhum. Só que na liquidez da internet existe uma certa facilidade por você não ter que lidar com as inconveniências de expressões faciais, questões mais relacionadas ao nervosismo de timidez. Então você pode se expressar de uma forma mais fácil em razão dessa liquidez, o que pode proporcionar uma ligação mais rápida e é possível também que até mais forte que muitas relações físicas. Eu acho que esse ponto que você tocou é muito pertinente, interessante, mas eu vejo ele também como uma relação de uma faca de dois gumes. Porque sim, você tem esse ponto que você disse, que para um certo pessoal, um público e tal, é plausível, mas para outro não. Por exemplo, se você pega uma rede social como o Facebook, que a própria rede social impõe que você use a sua foto real. Você tem que até tirar foto do seu RG para comprovar a sua conta, que você use nomes reais, que tem ali algoritmos que verificam seus nomes e tal. Mas embora você consiga fraudar e contornar isso, mas você não consegue negar que a rede social em si, ela tende a forçar você a mostrar quem você realmente é no sentido de identidade. E como você está sendo exposto à sua identidade ali, então você também vai acabar se posicionando, vendo o que você pode ou não falar, e Sim, porque isso vai sim trazer reflexos para você na sua vida real também. Então, você vê que o Facebook ainda é um caso bastante interessante dessa parte, porque já é meio que coloquial isso das pessoas se postar coisas sobre elas é muito seletivo, sabe? Como sim, só sim, quando sim. elas estão felizes e tal, sabe? Existe uma certa padronização de postagens na qual as pessoas procuram sempre manter destaque nesses Uhum. padrões, que são geralmente esses que você iria iniciar, que são geralmente frases reflexivas. Eu não vou dizer que são superficiais, eu diria que muitas vezes é mais uma espécie de rótulo que não quer provocar a reflexão na pessoa em si, mas uma espécie de auto prazer em relação à frase, uma espécie de autobajulação. Então, Que, por mais que a internet em si, ela potencialmente possa te dar uma maior liberdade para você falar o que quer, o que você realmente pensa, mostrar quem você realmente é, em muitos lugares, em redes sociais e tal, como o Facebook, por exemplo, você tem uma pressão da própria rede social, uma pressão social da rede social e também dos usuários que vão mudar a forma como você vai se comportar lá. Porque mesmo se você, por exemplo, exato, tentar nadar contra a corrente, falar, não, embora todo mundo faça isso, eu vou fazer aquilo. E isso também vai trazer consequências na reação dessas pessoas com você na rede social, com você na vida real, no seu lado profissional. Então, você tem essa parte de consequências que as pessoas meio levam em que. consideração. Agora, se pegar redes sociais Sim, como o Google Plus era, o G+,
ou como o Discord é, que você não tem, até mesmo o Facebook não, até mesmo o Twitter, que você não tem uma necessidade e a rede social também não impõe, muito menos as pessoas, de você mostrar quem você realmente é, sua verdadeira identidade, seu nome, sua foto pessoais. Uhum, uhum, Quando não tem isso, aí sim eu vejo que as pessoas tendem a mostrar mais de suas verdadeiras naturezas. uhum. Sim, sim, sim. E é um fato também que essas formas de abstração de personalidades, como você mesmo disse, é uma faca de dois gumes, e agora com sua explicação isso fica cada vez mais claro para mim. É interessante ver que todas essas relações, elas justamente interligam em um ponto. A função dessas redes, que seria interligar essas pessoas. Interligar essas pessoas seria, acho que, o ponto principal, pelo menos eu acredito que esse seria um dos objetivos dos criadores. Ligar essas pessoas para que elas ficassem mais próximas. Mas, ao mesmo tempo, justamente pode acontecer o contrário. Elas acabam ficando mais distantes, se alimentando dessas máscaras que a própria rede induz a pessoa a fazer isso. E você fica nesse dilema de o que é real, o que é ilusório. Mas eu acho pertinente também a questão corpórea, que não sei se estamos desviando um pouco, mas pelo menos estamos sendo muito produtivos em relação a isso. Mas a questão corpórea, voltando, eu acho que nessas redes, em umas redes um tanto mais isoladas, é mais interessante a observação de que é possível manter uma amizade da qual as duas pessoas sejam íntimas e as duas pessoas nunca tenham se encontrado fisicamente na vida toda. Sim, sim. Então, elas não estão juntas fisicamente, elas nunca se tocaram, porém se conhecem a tal ponto que já estão ligadas por algo, diria, bem mais forte que laços físicos. É um laço de memória, um laço que não é quebrado facilmente. E quanto mais se tem essa memória reativada, mais forte ele fica. Então, sim, eu acredito que essa espécie de amizade é algo que devemos levar em consideração para promover essa afirmação de que uma amizade que não é física pode ser tão boa e tão saudável quanto as físicas. Sim, acho que o exemplo mais palpável que a gente tem é a nossa relação. E sim, eu No, diria que sim. no caso, você é um amigo meu, virtual, Hum, que mora em outro estado, a gente não tem contato físico e provavelmente nunca teremos, mas hum. no que destina a nossa conversa, a razão pela qual conversamos e tal, isso de pouco importa. A razão pela qual conversamos, você, você poderia ser um pouco mais abrangente? Eu não entendi ao certo. Porque assim, a gente conversa mais para matar o tédio um do outro, Sim, para debater assuntos e sim. refletir sobre o que sobre pensamentos que a gente já possui e refletir sobre Sim, novos, sobre outros pontos de vista, porque sim, a gente, em muitas dessas conversas, a gente já mostrou que a gente não pensa igual e mesmo quando a gente concorda sobre alguma questão, a forma pela qual a gente chega nesse pensamento é diferente de um para o outro. sim, sim, Então com isso é certeza. bastante válido e eu acho que isso é uma das coisas que mais agrega na nossa amizade. Sim. Aí Que no é caso, justamente o que deve ser, não é? Um ajuda o outro nas funções adequadas. uhum. Tudo E, está equilibrado, tudo está balanceado. Assim e, como uma boa amizade deve ser. e dentro dessa perspectiva, se a gente tivesse fisicamente um do lado do outro conversando sobre isso, ou agora aqui cada um na sua casa virtualmente conversando, não faria diferença alguma.
Claro, você teria essa questão visual, de contato e tal, mas em suma, acredito que não faria diferença significativa. Não, não acho que poderíamos lidar com essa situação sem grandes desvantagens, digamos assim. Agora, fora você, eu posso falar que eu tenho mais dois amigos, que é a minha amiga escritora e o meu amigo que eu também já conversei com você sobre ele. Sim, Os dois, eles estão praticamente numa mesma situação, na forma como eu lido com eles, como eles lidam comigo, na questão de amizade, que é mais como uma válvula de escape. Porque os dois, eu não converso com eles, né, com esse tipo de conversa, dificilmente. Com ela, eu acho que é até mais provável, mas a gente não tem essa preocupação quando a gente conversa. É algo mais voltado à nossa vida mesmo, sobre problemas das conversas mais cotidianas e tal. O que não são nenhum problema, acho que também são válidas e importantes para se falar, mas é uma outra pegada. E por causa dessa sim. outra pegada, a gente não tem tipo uma certa necessidade de conversar frequentemente. Eu converso muito Uhum. mais com você, que mora deverasmente longe de mim, do que com meus amigos que moram praticamente do meu lado. E a razão Sim, porque entendo. eu tenho muito mais para conversar do que você, do que com eles, porque a nossa forma de amizade é voltada para conversas. E com eles, não Sim, necessariamente. Tipo, a forma como eu vejo que a nossa amizade está voltada, no caso deles, é como eu falei antes, que é uma válvula de escape, onde eles ou eu mesmo, a gente acaba eventualmente conversando, periodicamente conversando, e aí acaba que um vai sugerindo pro outro se encontrar, para fisicamente se encontrar, para sair, comer alguma coisa e tal, interagir. E isso me ajuda, porque de certa forma eu passo muito tempo em casa e só no computador e tal, e eles meio que de tempos em tempos me tiram disso como se fosse uma desintoxicação, sabe? sim, sim, eu entendo. Limpa um pouco E meus ares e tal, sim, e eu sim. acho isso importante. Eu acho que da principal coisa assim que tem a base da amizade comigo entre eles seria isso. Uhum. Então, Eles o nesse ajudam a você não ficar tão profundo e sozinho nesse seu quarto, né? Imagino eu. sim. E nesse caso, para esse tipo de propósito, para essa base de amizade, não teria como ser virtual, entende? Uhum. Eu E- entendo. Então, eu dei dois exemplos onde um é perfeitamente compatível com amizade virtual e o outro somente física. Então, tem casos e casos, depende qual a sua necessidade, o que que você busca no diálogo com outra pessoa, na relação com outra pessoa. Sim. É um fato de que as necessidades elas devem ser avaliadas para ver se sua situação é mais interessante você ser mais físico ou ser mais metafísico, digamos assim, fazendo Uhum. essa abrangência. Eu sou muito seletivo com quem eu chamo de amigo mesmo, porque não basta, tipo, a pessoa ser legal e tal, sabe? Tipo, conviver comigo e tal, e ser legal comigo. Mesmo que eu seja legal com ela de volta, isso é cordialidade, mas se eu não consigo ver realmente no que aquela pessoa é importante pra minha vida, no que ela é significante, eu vou categorizar ela como um colega. Por Sim, mais me legal que ela parece seja, sabe? Porque hoje em dia eu vejo muita pessoa que chama os outros de amigos simplesmente porque a pessoa é legal com ela, sabe? exato. E eu Quase nem como se vejo que um fosse amigo tem uma. que ser legal com você. Eu não tem nem obrigação de ser. Eu entendo. Eu entendo. Você não precisa, você não deve ser se não for interessante. Acho que um amigo é aquele que vai lhe dar conselhos que vão lhe ajudar. E esses conselhos precisam ser sérios, mesmo que sejam pessimistas, mesmo que não vão fazer ele bem primordialmente, Uhum. em primeira instância. Mas é aquilo que é a verdade que vai lhe ajudar a você lidar com essa situação.
Acho que Você os sabe, conselhos é um essa. caso onde é totalmente compatível com um amigo virtual. No caso do conselhos, você pedir conselho para um cara que você E não conhece só apenas pela isso, internet. Mas, por não exemplo, só se isso, você por pedir exemplo, uma ajuda de alguma tarefa prática mesmo, que vai precisar de uma demanda física e tal, aí já não seria, sim, sabe? de fato. Sim, sim, sim. Aquela questão que você tocou foi muito interessante sobre o quão banal está chamar de amigo. Uhum, Eu repenso muito, e as pessoas, muitas delas são lesionadas em relação a esse conceito de amizade, porque eu acredito que essas tais pessoas específicas veem essa palavra e associam a uma forma de contato que talvez seja algo mais superficial do que uma amizade, da qual eu consideraria uma amizade. As pessoas acabam categorizando rápido demais, acabam depositando uma confiança, e não necessariamente é confiança, às vezes fica tão banal que a própria palavra perde uma espécie de essência que deveria ser mantida para justamente existir o sentido da palavra amizade. uhum. Então as pessoas são lesionadas por pensarem talvez que era algo maior do que elas pensavam, só que na verdade não, era algo totalmente superficial que se desmanchou rapidamente, porque as expectativas dela eram altas, mas a realidade se mostrou o oposto. Então é isso. Você vê, por exemplos são as músicas. São muitas pessoas falando amigos falsos, amigos. É verdade. Há amigos falsos. Mas, francamente, você que não seja algo sério, chama de amigo. Todas as pessoas que adicionou no Facebook, eles são meus amigos. Ou mesmo outras redes sociais, não, esses são meus amigos. Vamos ser francos. Se você é amigo de todas essas pessoas, eu vou ser sincero, tem algo provavelmente bem interessante em você. E eu não faço a mínima ideia de como você pode ser um amigo, dentro do sentido que eu concebo, de todas essas pessoas. É, ninguém é tão interessante assim, não. Tá vendo? Essa forma de cordialidade que é interessante. Deixa as coisas mais baixas em expectativas. Filtre mais as coisas para você entender o que é tal coisa e o que é outra coisa. Se você categoriza melhor que tipo de relação é essa que você está tendo, não, é um colega, é um conhecido ou é um Uhum. amigo. Sim, sim. Na verdade, eu faço todas essas categorizações, uso todos esses termos, colega, amigo, conhecido. E, é a regra da economia, né? Que é a escassez dá valor. Sim, Então, quanto mais escasso é um recurso, mais valor agregado ele possui. sim, eu concordo. É, eu acho que é isso, né? Assim, acho que, acho que é uma forma interessante de ver como as relações podem ser relativas de acordo com Hum, suas preferências. acho que o principal da amizade é a empatia mesmo, a real empatia de você entender a outra pessoa, sabe? E de você Sim, fazer sim, eu algo entendo. por ela que, que muitas vezes não te agrada, mas você faz mesmo assim. Sim, sim. Que vem dessa necessidade de continuar mantendo essa relação, porque isso é importante para os dois. Uhum, Se você levanta alguém que está caído, ela vai te levantar quando você estiver caído. Ou seja, vocês dois só têm a ganhar ajudando um ao outro. sim. E a empatia é justamente essa arma. Eu considero também a empatia uma faca de dois gumes. Porque quem não controla a sua empatia adequadamente vai acabar sentindo as coisas de forma inadequada, sentindo coisas que não devem ser sentidas, como sentimentos exagerados sobre uma coisa que não deve ser sentida, justamente por esse desequilíbrio. Mas uma amizade sólida é muito.
Muito importante ter uma empatia. Porque aí você vai se sentir firme, você vai se sentir menos desequilibrado, se você se considerar desequilibrado, caído. Eu pelo menos me considero desequilibrado se não tiver em boa situação. Acho que todo mundo, pelo menos. Uhum. E é esse um bom conceito de amizade. As duas partes se ajudam e é sólido. Exatamente. Agora, um ponto que eu acho interessante de falar sobre. Isso acontece mais com meus amigos pessoais do que com você, dos meus amigos físicos. Que até mesmo porque eu me canso mentalmente mais em contatos físicos do que virtuais. Virtuais eu sou bem tranquilo, mas físico eu fico com cansaço danado. Eu entendo. Porque, assim, eu tenho um perfil introvertido. E É bem perceptível. os introvertidos no contexto social, eles tendem a estar com todos os seus sentidos ligados. Eles reparam muito na conversa que está sendo falada e tal, e também em todo o ambiente em volta. Acho que esse é o maior problema das relações sociais para um introvertido. Tipo no caso de uma festa, sabe? E aí você começa a olhar para todo mundo, analisar todo mundo, pensar o que elas estão pensando, você começa a fazer vários tipos de reflexões, de pensamentos e tal. E quando você vai ver no final da noite, você tá um caco e tipo, você não fez nada, você nem dançou. Você tá todo exausto. Exato. Que é por Então, isso que falei. então eu tenho esses meus amigos físicos que eles me compreendem, eles sabem como eu sou. E, tipo, não insistem pra ficar me levando pra lugares que eles meio que sabem que eu não vou gostar. Tipo, eu tenho meu tempo, eu saio com eles de tempos em tempos. E, tipo, quando eu saio, eu fico, tipo, sei lá, uns 2 dias ou mais com eles, sem parar e tal. Que é meio que pra aproveitar o tempo que eu saí de casa. Só que em contrapartida, depois disso, eu fico totalmente socialmente esgotado. E aí eu vou pra Eu casa entendo. e fico praticamente hibernando no meu quarto. Então, Porque você tem que estar com essa questão de percepção maior, porque afinal você está em movimento, você precisa estar ligado em muitas coisas ao mesmo tempo, inclusive em uma conversa talvez que gere mais dificuldades. Por exemplo, aqui você só necessita da voz e de seu raciocínio para falar comigo. Fora as outras coisas, fone e tal, tecnologia, mas isso é irrelevante. Aqui você pode ficar deitado, você pode ficar jogando, você pode fazer uma gama de coisas. E essas coisas são coisas que você gosta de fazer e você pode conversar que também é algo que você está gostando de fazer, eu imagino eu. E eu entendo esse descargue que é as questões sociais. Eu também me sinto assim quando eu vou para a faculdade, por exemplo. Não é agradável. Eu mesmo não acho agradável olhar nos olhos das pessoas. Porque instintivamente olhar nos olhos é algo que os ativa. Os ativa. O que os ativa? Os instintos. Então eu fico meio que sempre tentando mitigar qualquer tipo de instinto quando eu olho para alguém. Não sei se você é assim, velho, mas eu pelo menos vejo muito essa situação de você olha para uma pessoa e depois ela desvia o olhar e ela fica ali encarando e você tem que desviar o olhar, ou você pode simplesmente ignorar, mas ela também não ignora. Então é como se fosse uma espécie de jogo mental de poder, onde às vezes um é a pescaria, às vezes um é o pescador e às vezes é a isca. Então é uma questão que envolve narcisos e mais narcisos. Aqui não. Aqui você não precisa, de certa forma, não da mesma intensidade, manter o seu narciso intacto. Aqui eu decomponho ele, aqui eu falo de mim mesmo e posso fazer isso de forma introvertida, claro, e eu acabo expandindo isso de dentro para fora, fazendo algo
ser mais espontâneo, algo que não vai ser por satisfação própria no sentido de manter algo protegido, mas sim satisfação própria em querer libertar esse sentimento. Eu acho que ficou claro, de certa forma. Eu vejo o olhar como algo muito poderoso numa conversa, mas para mim, olhar nos olhos enquanto tá conversando é quase como olhar por sol, sabe? Como algo que é em excesso e que chega a me incomodar. Claro, em Sim, ambiente sim. profissional, por razões óbvias, eu deixo esse meu desconforto de lado e fico olhando para quem eu tô conversando o tempo inteiro, para mostrar e tal que eu tô atento, tô prestando atenção no que ela tá falando e tudo mais. Porque para um ambiente profissional, você não tem um certo, você tem esse contexto profissional e tal, e a pessoa não sabe exatamente como é o seu perfil. Ela não sabe que mesmo você olhando, entre aspas, o além, que você está perfeitamente prestando atenção no que ela está falando. Então ela não sabe, não tem nem obrigação em saber. Agora, no caso Uhum. de amigos e tal, eles sabem. Então, nos amigos físicos, mesmo quando eu converso, eu sempre converso com eles, sempre olhando para outra coisa. Eu não fico olhando nos olhos deles. E eles sabem que eu tô atento, tô prestando atenção e tudo mais. É diferente. E se eu ficar conversando com outra pessoa, com um desconhecido também, e não olhar pros olhos dele, ele vai achar que não tô dando a mínima para aquela conversa e coisas do tipo. Uhum. É interessante essa sua análise, olhar para o sol. Eu sempre achei que quando alguém olha nos meus olhos, é como se alguém estivesse arranhando, me arranhando, literal, não, claro, não literalmente, é só uma metáfora. Mas é como se Metaforicamente algo, literal. não, não, nossa, velho. Mas é como se a armadura, uma espécie de armadura estivesse sendo cutucada, como espinhos ou farpas. E é Uhum. literalmente um instinto de sobrevivência essas questões. E é cansativo manter esse instinto de proteção ativo sempre, toda vez que alguém olha nos seus olhos. Eu acho que esse seria acho que o principal motivo desse cansaço social, o olhar. O olhar gasta muita energia para manter a sua armadura, metaforicamente de novo, intacta, sem muitos arranhões no dia. Eu acho E se você que dá muitos trabalha, se gatilhos, trabalha. né? Sim, 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 com Porque assim, certeza. o olhar, de certa forma, é um primeiro contato que você tem com a reação da pessoa. Pela forma que ela olha, você instantaneamente sabe como que ela está reagindo ao que você está falando. Então você consegue saber, de certa forma, o que ela está pensando. Só que para pessoas É, é. introvertidas, geralmente elas levam isso muito a sério. Tipo, realmente você tá realmente preocupado com o que ela tá pensando e você vai ficar pensando no que ela tá pensando. Eu acho que isso, Sim, além de sim, ser sim, algo sim. que O não que é, vai e o que contribuir é muito, vai exatamente, gastar bastante. exato, o que é exatamente essa empatia que eu tinha avisado um pouco antes. É essa empatia que você tem pelo outro, por essa questão de olhares, que é uma empatia que às vezes é inconsciente. Que você sente essa necessidade, sente o que o outro sente em um nível mais profundo e acaba se lesionando por causa dessa empatia desnecessária. Por isso que você tem que ter esse cuidado. Mitigar o máximo possível esses seus instintos, mesmo que você seja introvertido e que isso seja quase impossível, mas tem feito porque isso é autopreservação, é o que eu. Uhum. Agora vamos voltar à primeira Sim, questão dessa conversa sobre a amizade. Vamos ver. certo. Então, creio que concluímos sobre o tópico até. Sim. Uhum. Sim, E então cada um dizer se seria quiser. possível sim. E aí você tem Sim. situações específicas, casos e casos, como qualquer outra coisa na vida. Mas então, cada um entre suas fórmulas e tal, seria totalmente possível você ter uma amizade virtual tão verdadeira quanto uma presencial. Ser virtual ou E isso é não, não seria um fato, fator excludente, necessariamente excludente. claro, claro.
E eu acho que isso é importante. Eu acho que isso é algo que salva os introvertidos, de certa forma. Isso ajuda a gente a ser menos, porque a gente não gosta de nós mesmos, sabe? Trabalhar essa situação nos ajuda a entender melhor a nós mesmos. Uhum. E assim, nos aliviar desse mundo que muitas vezes pode ser apático e completamente sem nenhum carisma por você. Mas é isso. Perfeito.